começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje vamos falar sobre direitos humanos com o advogado e sociólogo Igor Frederico. Tudo bem? Tudo bem, Rafaela? Seja muito bem-vindo. Agora conte para nós como é que a sua formação em Direito e em Sociologia, né? Como é que a sua formação pode contribuir para a análise das desigualdades sociais aqui no Brasil? Obrigado. Primeiro, faço questão de agradecer o convite para compartilhar com os telespectadores desse programa, que tem, na verdade, uma audiência muito qualificada. É um assunto tão importante que diz respeito aos direitos humanos. Veja, a minha formação, que linka a sociologia com direito e, portanto, com direitos humanos, ela busca fazer uma interseção entre temas que são extremamente importantes e que são interdependentes. O direito ele é uma construção social e ele tem o objetivo de regular essas relações sociais com vistas a construir uma sociedade pacífica e uma convivência harmoniosa. Isso significa dizer, garantir direito às pessoas para que as pessoas encontrem nessa relação social uma legitimidade capaz de trazer uma vida saudável, um ambiente respeitoso, em que você tem os seus interesses atingidos sem violar os direitos de outras pessoas. Ou seja, o direito ele é uma construção da sociedade e, portanto, a gente precisa estudar a sociedade para saber a partir de que momento é que o direito deve se fazer presente e em que medida ele se faz útil para essa mesma sociedade. O direito ele não analisa só leis, não analisa só normas. O direito ele analisa a sociedade também para saber a medida da normatização e quando ela é necessária e eficaz. Muito bom. E a área do direito é muito ampla, né? Então, você fez especialização na área de direito público, é isso? Exatamente. Eu fiz a especialização em direito público, eu sou pós-graduado em direito público, com ênfase em direito constitucional, direito administrativo e direito penal. Essa é a minha especialização, é aqui que eu penso mais o direito, né? Além dessa especialização, eu fiz também um mestrado em direitos humanos. Então, eu penso o direito, assim como eu penso a sociedade, na perspectiva da construção de um Estado democrático de direito, né? Então, a minha formação ela está voltada para essa construção teórica e intervenção prática. E o que foi que motivou você a seguir essa área? Esse é um ponto excelente, porque eu sempre trato disso com os meus alunos. Veja só, eu comecei a advogar em 2010, que foi quando eu me formei, né? Eu me formei no fim de 2010. Na verdade, eu comecei a advogar em 2011. Naquela época, eu não podia fazer a prova do OAB antes de se formar. Então, eu me formei em 2010 e comecei a advogar em 2011. E eu advoguei para alguns movimentos sociais, alguns movimentos moradia aqui do estado de Sergipe, tanto na capital quanto no interior. E eu pude perceber que o maior violador de direitos humanos e de direitos fundamentais é o próprio Estado. Então, eu tive a necessidade, para que eu pudesse responder algumas questões que me apareceram, que eu mesmo construí, e outras que a realidade me impôs, eu tive a necessidade de fazer uma especialização, e por isso eu fiz a pós-graduação em Direito Público. Ao longo da pós-graduação, eu pude perceber que essas respostas não chegariam. Então, eu não obtive as respostas que eu gostaria. E aí, eu senti a necessidade de fazer um mestrado. Então, eu fui fazer um mestrado. E também pude perceber que as respostas ainda não viriam no âmbito do mestrado. Eu ingressei na carreira acadêmica como professor universitário do curso de Direito em 2018. Iniciei disciplinas na condição de aluno especial no doutorado da UFBA e percebi que essas respostas não necessariamente virão. E aí eu vi que a importância não estava nas respostas, a importância está nos questionamentos, a importância está nas perguntas. Então, se a necessidade para responder essas perguntas me fez ingressar na pós-graduação, no mestrado, na carreira acadêmica, hoje eu observo que o que me mantém não é a necessidade das respostas, mas a permanência dessas perguntas e desses questionamentos que fazem com que a gente consiga evoluir o pensamento. E aí, falando sobre desigualdade social, direitos humanos aqui no Brasil, como é que, na sua visão, tá? Como é que a desigualdade social no Brasil viola os direitos humanos? Veja só, Rafaela, a gente vive uma sociedade capitalista e numa sociedade capitalista a capacidade econômica ela é também a capacidade de acessar bens jurídicos. Ela é a capacidade de acessar bens jurídicos e a capacidade de acessar bens da vida. Então você consegue, com uma grande capacidade econômica, ter uma educação de qualidade.
em nível institucional. Você consegue ter uma saúde de qualidade. Você consegue adquirir bens avançados em nível tecnológico. Então, no sistema capitalista, as desigualdades sociais, elas são sociais e econômicas. Então, se de um ponto tem a fragilidade econômica, que no sistema capitalista ela é bastante grave, há também um outro tipo de desigualdade que diz respeito a uma sociedade assimétrica, ou seja, uma sociedade onde a gente consegue enxergar pessoas que fazem parte de classes abastadas e dominantes e de pessoas que fazem parte de segmentos sociais que são sempre marginalizados, ou melhor dizendo, minorizados. Então, se de um lado a gente tem uma maioria da população negra, que segundo o IBGE hoje, 56% da população brasileira é de pessoas negras, essas mesmas pessoas não conseguem ainda acessar as instâncias de poder. Veja que situação complexa. De um lado, nós temos 56% da população constituída por pessoas negras e, de outro lado, apenas 14,5% dos magistrados brasileiros são negros, segundo a Justiça em Número, que é um canal de comunicação de transmissão de dados do próprio CNJ. Então, o que nós temos aqui é uma assimetria. Então, veja que as desigualdades sociais, elas são também desigualdades econômicas, e retiram de uma parcela da população que, eticamente, precisamos dizer, são pessoas iguais. Agora, materialmente falando, encontram diferentes formas de negação dos seus próprios direitos, seja em decorrência da situação econômica, seja em decorrência da classe social, seja em decorrência do gênero. Para as mulheres também é muito mais difícil atingir posições de comando e também é muito mais difícil ter uma remuneração alta dentro de determinadas empresas, aliás, também dentro das instâncias de poder do próprio Estado. Então, nós estamos falando de uma sociedade assimétrica, de uma sociedade desigual e, portanto, de uma situação em que pessoas que são, materialmente falando, pelo menos em nível ético, em nível humano, iguais às outras, mas que, em decorrência de diversas condições, têm negados acessos e direitos extremamente importantes. Então, você falou aí de vários grupos, né? E falando, então, da vulnerabilidade, né, desses grupos, quais grupos sociais são mais vulneráveis a essa violação dos direitos humanos aqui no Brasil? Essa é uma questão interessante, porque isso vai depender muito de que contexto social histórico nós estamos falando. Sua pergunta ela foi precisa porque você fala do Brasil e você fala do tempo atual. Então, observe aqui o seguinte. A gente precisa entender o Brasil a partir de sua constituição histórica. O Brasil ele não tem a sua construção tão harmônica quanto os livros de história nos fizeram pensar lá no ensino fundamental e no ensino médio. Dito isso, a explicação da constituição histórica no Brasil se dá a partir de um olhar eurocêntrico, ou seja, da chegada dos europeus no Brasil. A gente pensa a história do Brasil a partir da chegada dos europeus no Brasil, não necessariamente a partir da vida dos brasileiros que aqui já estavam. Então, o que nós percebemos é uma constituição desse país que retira o protagonismo e a construção desse país das mãos e da história de pessoas que aqui já estavam. Então, aqui eu estou falando necessariamente das comunidades tradicionais, aqui eu estou falando dos indígenas, e que no tempo presente a gente consegue verificar que as pessoas negras, assim como as mulheres e a comunidade LGBT, são novamente vitimados por essa cisão entre aqueles que vivem, que constroem e aqueles que mandam. Então, observe o seguinte, isso, e aqui fazendo uma relação direta da sociologia com o direito. No meu primeiro período da faculdade, um professor me disse que o direito é um instrumento de realização de justiça. Ele dizia assim, olha, não se preocupem, porque o direito ele não é a justiça, mas o direito ele é um instrumento para a realização de justiça. Eu tomei aquilo como verdade, no entanto, depois de formado, fui refletir muito sobre isso e verifiquei que não é bem assim. O direito ele pode ser um instrumento para a realização de justiça, mas ele pode também ser um instrumento para a realização ou perpetuação de injustiças. Digo isso porque o Brasil conviveu com a escravidão sem que a escravidão fosse ilegal. Pelo contrário, a escravidão era legal. O direito, então, admitia a escravidão. A escravidão não acontecia fora da lei, acontecia dentro da lei, protegida pela lei e, portanto,
pelo direito. Então nós temos, inclusive, menos anos sem a escravidão do que com ela no país. E isso traz ainda para a nossa sociedade resquícios de uma cultura extremamente escravista. Não à toa, enquanto apenas 14,5% dos magistrados são negros e 56% da população é negra, mais de 67% da nossa população carcerária é formada por pessoas negras. Então, veja, quando a gente analisa a realidade, isso a sociologia me ensinou, a gente não vai acrescentar nenhum elemento ao objeto de estudo. Você vai analisar o objeto de estudo como ele é, explicando, narrando a existência dele e as suas características. Se eu consigo chegar à conclusão objetiva, através de dados, que a maioria da população brasileira é de pessoas negras, uma quantidade ínfima ocupa espaços de poder, mas um número muito grande encontra-se em situação, por exemplo, de reclusão, encontra-se detida, encontra-se encarcerada, é óbvio que aqui eu tenho que chegar à conclusão de que a população negra ela é uma população vitimada por essa desigualdade social. Além disso, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Podemos ir além. As mulheres, por exemplo, historicamente, no país, têm uma posição de muita dificuldade com relação a campos de trabalho e com relação a espaços de mando, espaços decisórios. Então, de outro lado, as mulheres são muito vítimas de crimes que dizem respeito a questões de gênero. Os números de feminicídio no Brasil são alarmantes. E isso não tem muito a ver, aliás, não tem apenas a ver com as questões legais. Veja, nós temos uma evolução importantíssima na proteção aos direitos da mulher, uma evolução legal, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, isso não é suficiente para frear, para reduzir ou para acabar com a violência de gênero no país. Porque o que há é uma cultura em que o homem se acha no direito de entender o corpo da mulher como espaço de exercício de sua própria soberania. Isso é um elemento cultural, então o direito e a sociologia eles estão aqui interligados. O direito vai ser cultura, o direito vai ser fato, o direito vai ser valor e, portanto, aí a gente vai precisar fazer uma análise dessas populações que são alijadas, que são muitas vezes maioria, mulheres e negros são maiorias, mas que são minorizadas em termos de direitos. Então, diante de tudo isso que você explanou aqui para o nosso público, né? Como é que os direitos humanos podem, então, ser utilizados como uma ferramenta para mitigar essas desigualdades sociais? Essa é uma reflexão que eu gosto muito, porque ela me faz explicar o que são os direitos humanos. Quando eu entro na sala de aula para lecionar a matéria de direitos humanos, eu já encontro um desafio. E qual é esse desafio? É que é muito difícil que as pessoas elas consigam enxergar direitos humanos como uma matéria, como uma disciplina, como um ramo da ciência, com um aspecto científico no direito. E muitas delas sequer sabem o que são direitos humanos, nunca estudaram direitos humanos e nunca leram nada sobre direitos humanos. No entanto, elas já têm uma posição formada sobre direitos humanos. Nessa cisão social que a gente tem no Brasil, a gente tem um costume de se posicionar sempre contra ou a favor de alguma coisa. Ainda que o debate não seja esse, mas sempre começamos com contra e a favor. Então, é comum também que as pessoas, inclusive as que estejam nos assistindo, já pensem, olha, sou contra os direitos humanos, porque direitos humanos tendem a defender bandido. Os direitos humanos são um discurso para defender aquelas pessoas que eventualmente violam a lei. Não se trata disso. Os direitos humanos são, na verdade, o motor, o eixo do que se costuma chamar, aliás, de forma correta, de Estado democrático de direito. Nós temos um arranjo jurídico e social que entende que os poderes devem estar submetidos à lei e, mais do que isso, que a lei deve estar submetida a valores como a dignidade da pessoa humana, a democracia e uma série de direitos fundamentais que estão previstos na nossa Constituição e em documentos internacionais. Se é assim, quando olhamos para a educação, quando olhamos para a segurança, saúde, moradia, cultura, estamos olhando para direitos fundamentais e, portanto, para direitos humanos. Os direitos humanos podem incidir nessa situação de fragilidade social de determinados grupos, obrigando o próprio Estado a atuar no sentido de redução das desigualdades sociais. Aliás, como é um dos objetivos da nossa Constituição Federal, a erradicação da miséria e a redução das desigualdades sociais e regionais. Dou dois exemplos aqui, a Lei de Cotas e a Lei Maria da Penha.
instrumentos que não bastam por si só, instrumentos que não põem fim às questões, mas que ajudam, em uma determinada medida, a reduzir alguns impactos dessas assimetrias sociais. Certo. E no caso do neoconstitucionalismo, né? Ele tem sido eficaz na proteção dos direitos humanos? O neoconstitucionalismo, entendido como um movimento jurídico e social que coloca a Constituição não só no topo do ordenamento jurídico, mas no centro do ordenamento jurídico, fazendo com que a lei não se resuma ao texto da lei. A lei é, portanto, o resultado da nossa interpretação, que leva em consideração princípios e que leva em consideração valores suprajurídicos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, o neoconstitucionalismo ele é útil, mas ele não é suficiente. Por que não é suficiente? E aqui o problema não é só do neoconstitucionalismo. O problema é de uma cultura jurídica que acha que o direito basta em si mesmo. O direito não basta em si mesmo. Nós não podemos reduzir os problemas sociais, políticos, econômicos e também jurídicos ao direito. Então é necessário trazer uma cultura democrática, uma cultura de combate às opressões, uma cultura de combate à exclusão social, para que então a lei tenha mais efetividade. De nada adianta falar que quero reduzir as desigualdades sociais e erradicar a miséria se eu acho que as políticas afirmativas de transferência de renda acomodam as pessoas. Veja, isso trata-se de cultura. A gente costuma dizer que é importante ensinar a pescar e não dar o peixe. No entanto, se a gente pega a história do Brasil, com a tomada do nosso território, com o processo de escravização intenso que nós tivemos no Brasil, com a violência de gênero gigante no Brasil, com a divisão entre ricos e pobres, não se trata só de não dar o peixe. Na verdade, tem uma parcela da população que teve todos os seus instrumentos quebrados. O Pepe Mujica já falava isso. Quebraram a vara de pescar, tiraram a linha, tiraram o anzol e ainda assim se recusam a ter políticas afirmativas. Então observe que isso é uma cultura de analisar a sociedade como uma sociedade diferente e entender eticamente qual é o papel daqueles que têm condições de pensar e acessar os bens para uma vida digna. É simplesmente se resumir a quem usufrui de seus privilégios? Não, pelo contrário. É se reconhecer enquanto sujeito transformador que deve ser antirracista, que deve ser antimachista, que deve ser anti-LGBTfobia e que deve ser também um combatente da própria pobreza, para reconhecer que é um papel nosso criar uma sociedade em que não haja pobreza, em que não haja miséria, em que as pessoas sejam livres para decidir sobre o seu futuro, sem nenhum tipo de, claro, maniqueísmo entre bem ou mal aqui, mas ao mesmo tempo reconhecendo que a sociedade que nós constituímos é uma responsabilidade nossa. O direito não é um fruto da natureza, assim como a sociedade que nós construímos não é fruto da natureza. Ou seja, a mudança também tem que vir de nós, né? Conscientização. E aí, para finalizarmos, né? Porque aí o horário já está bem apertado, é uma temática muito bacana, né? De entender, de estudar. É um aprendizado, inclusive, para mim. Quem não sabe aqui é o meu marido, então eu aprendo todo dia com ele sobre direitos humanos. Me conte sobre quais são as medidas urgentes que a gente precisa, né? Para reduzir as desigualdades sociais, na sua opinião. Veja, algumas dessas medidas, elas já foram tomadas, né? É claro, algumas, poucas medidas. No Brasil, por exemplo, eu já citei duas medidas aqui extremamente importantes. Falei da Lei Maria da Penha, falei da Lei de Cotas. No entanto, me parece que o momento atual traz uma discussão necessária, que é a seguinte: há um pensamento que entende que é hora de lidarmos única e exclusivamente com o setor privado fomentando a economia. De outro lado, nós temos quem entenda que há uma necessidade de um maior papel do Estado no fomento dessa economia. Quando pensamos o Estado Democrático de Direito, nós pensamos também um Estado que pauta direitos sociais, ou seja, que fala sobre educação,
que fala sobre saúde, que fala sobre cultura, que fala sobre segurança pública, aqueles direitos que são chamados de direitos de segunda dimensão, que necessitam da atuação estatal. E é aqui que está a grande possibilidade de redução dessas desigualdades. Aqui nós precisamos de um Estado que não seja apenas um Estado que respeite as liberdades das pessoas, porque quem passa fome não está apenas preocupado se tem a liberdade de ir e vir, se tem a liberdade de expressão. Quem passa fome precisa de uma política de alimentação fomentada pelo Estado que seja satisfatória. Quem está endividado precisa de uma política de transferência de renda que seja também satisfatória. Então, uma questão que está dada aqui é entender que os direitos humanos são um compromisso, não de uma posição política ou de outra posição política, mas que no Brasil, um país tão assimétrico e um país tão desigual, direitos humanos, efetivação de direitos humanos e combate às desigualdades sociais precisa ser um compromisso sobreposto. Ou seja, daquelas pessoas que defendem um Estado mais liberal e daquelas pessoas que defendem um Estado mais social. Porque qualquer aspecto ou perspectiva ideológica precisa levar em consideração o local onde ela está sendo aplicada. Então, não se trata aqui de algo teórico, se trata aqui de algumas questões práticas que devem ser levadas em consideração. O Brasil passou, sobretudo no início dos anos 2000, por um período de transferência de renda bastante importante e há necessidade disso se intensificar. A transferência de renda no sistema capitalista ela é fundamental para o desenvolvimento humano e também para o desenvolvimento do país. Não dá para conviver achando que é normal com uma situação em que você tem pessoas com bilhões de reais e pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Então, o que nós precisamos aqui é da necessidade de construir uma cultura de combate a essas desigualdades sociais através de políticas de transferência de renda. Muito bem. Agora, para terminarmos, deixe o seu contato para o nosso telespectador, caso tenha interesse, de tirar algumas dúvidas sobre a temática e a reflexão final para o nosso público. Quem quiser trocar alguma ideia comigo, quem quiser conversar um pouco sobre direitos humanos, eu particularmente gosto muito. Se deixasse, Rafaela, você sabe que a gente ficaria aqui o dia todo. Então, quem quiser conversar um pouquinho sobre o tema, pode me seguir lá no Instagram, mandar algumas mensagens, @IgorFFLima, e a gente conversa um pouquinho. E com relação à mensagem final, Rafaela, veja, em algum momento a gente achou que a igualdade era o dogma e que a gente deveria perseguir. Veja que a gente agora tem falado em combate às desigualdades sociais. Por que isso? É pelo seguinte, é que se de um lado eu tenho que combater a falta de acesso, de outro lado eu também tenho que respeitar as diferenças. Por exemplo, quando eu falo sobre racismo religioso, eu estou falando sobre uma forma de desrespeito de determinadas diferenças culturais, religiosas. E isso tem acontecido cada vez mais. Esses grupos têm se construído para reivindicar o respeito à sua identidade. Então, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de que não é suficiente apenas lutar pela igualdade. É necessário lutar pela igualdade, como o professor Boaventura de Souza Santos já nos advertiu há um bom tempo. É necessário lutar pela igualdade quando as desigualdades nos inferiorizam, mas também é importante lutar pelo respeito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. E aqui está a complexidade do tempo presente. E a complexidade do tempo presente é: coloque-se no lugar do outro, para que o outro seja entendido com uma forma mais respeitosa, respeitável, e que a gente consiga lutar pela dignidade das pessoas. É muito fácil você respeitar os direitos de quem você gosta. Difícil é respeitar os direitos de quem você não gosta. E esse é o exercício que a democracia e os direitos humanos nos impõem. Se colocar no lugar do outro, para que aí a gente consiga construir uma sociedade que não paute impunidade, mas que consiga racionalizar a sua gerência, a sua forma de administrar, os seus aspectos punitivos, mas, sobretudo, que tenha legitimidade para garantir os direitos das pessoas. Muito obrigada pela sua presença.